Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar sobre esclerose múltipla, porque agora em outubro fez um ano que eu tive o diagnóstico e agora em novembro fez um ano que eu tô fazendo o tratamento. Eu não fiz vídeos separados, porque não é o meu foco aqui no canal, eu já falei isso pra vocês em outros vídeos que eu falei sobre esclerose múltipla. Meu foco aqui é falar sobre livros, mas como a esclerose múltipla é uma parte importante de mim, né, faz parte de mim, eu resolvi falar sobre ela de vez em quando, sempre que tiver um assunto importante, aqui no canal e também lá no Instagram. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, né, falando sobre a vida de uma pessoa que tem esclerose múltipla, não esquece de curtir aqui, né, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, que eu pretendo trazer vídeos falando sobre a doença sempre que puder. Bom, então, como eu falei no início do vídeo, eu fiz um ano de tratamento e um ano de diagnóstico. Foram em meses separados, porque até receber a medicação não é uma coisa fácil, né? É bem cheio de burocrático, é bem burocrático. Tem que levar muitos documentos, muitos exames e etc. Então demorou um pouquinho para que eu começasse o tratamento, basicamente um mês, né? Foi o tempo que a gente demorou para que eu começasse a tomar medicação de esclerose. E como eu já falei, o foco do canal não é esse. Eu não vim fazer 2 vídeos falando de um ano, como está sendo um ano de esclerose múltipla, e como está sendo um ano de tratamento com a medicação de esclerose múltipla. Eu resolvi juntar tudo isso em um vídeo e falar aqui para vocês um pouquinho sobre como está sendo essa experiência, né, de conviver com uma doença crônica, que não tem cura, né, e autoimune, e de ter que tomar uma medicação frequentemente. Bom, primeiro falando sobre, como eu falei que era burocrático, vou primeiro explicar por que foi demorado para receber a medicação. Não é uma medicação barata, é uma medicação de alto custo, e quando eu falo alto custo é realmente muito, muito caro mesmo. Eu não vou citar os valores, mas é uma coisa assim absurda. Então não é qualquer pessoa que vai chegar lá numa farmácia de alto custo e dizer, eu vim pegar a medicação tal, que você vai conseguir, né? Realmente tem que ser uma coisa que você tem que comprovar que tem a doença, que você tem que comprovar que precisa daquela medicação. E por essa razão é um pouquinho demorado, mas não é muito. A minha demora não foi nem para eles avaliarem o meu processo, né? E ver se eu precisava ou não da medicação. A demora foi mais para fazer todos os exames que eram necessários para comprovar que eu tinha esclerose múltipla. E isso foi a exigência do meu médico. Para receber a medicação mesmo, eu só precisava de alguns exames de sangue e da ressonância magnética. Bom, o meu médico, eu acho ele maravilhoso, assim, muito bom. Porque, de cara, outros médicos já me diagnosticaram com esclerose múltipla e já me passaram a medicação. Ele disse que a gente ia investigar direitinho, que eu precisava de mais exames para isso e que eu teria que fazer para que ele me desse o diagnóstico definitivo. Depois eu fui pesquisar na internet, fui ver com outras pessoas que têm esclerose múltipla, né? Como eu já falei para vocês lá no Instagram, eu converso com muita gente que tem o diagnóstico da doença e que já passaram por isso. E realmente os exames que ele me pediu eram os necessários. Então eu fiz o exame do líquor, que eu não sei chamar o nome, mas que é uma punção na coluna vertebral, que retira o líquor cefalorraquidiano, acho que é assim o nome, para fazer o diagnóstico da esclerose múltipla. Fiz também várias ressonâncias do crânio e da coluna e fiz uma bateria de exames de sangue assim enormes. Então, por essa razão é que demorou um pouquinho para que eu conseguisse o diagnóstico definitivamente, mas não foi muito tempo, foi mais ou menos um mês. Quando eu cheguei na farmácia de alto custo, que entreguei todos os exames que eles solicitam e os papéis que precisam ser preenchidos por mim e pelo médico, foi bem rápido, questão de 7 dias eu já consegui a aprovação e já recebi a medicação. Sem falar que todos esses exames que eu fiz, eles também são necessários para saber o grau da doença, para saber a melhor medicação que é indicada no meu caso, porque o nome da doença você já sabe, eu já expliquei, é a esclerose múltipla, porque ela se apresenta de várias formas e tem vários graus. Então, a medicação que é indicada para mim talvez não seja a medicação que é indicado para você. E isso seu neurologista só vai saber depois que ele fizer todos esses exames. Então, se você passou por isso ou está passando por isso e o seu médico pediu esse monte de exames, não se assuste, é normal, é rotina. Como eu falei, quando ele me pediu, ele me explicou, mas eu sou uma pessoa pouco nervosa, né? E eu fiquei com medo, pra que tanto exame? Os outros médicos me disseram que não era necessário. Mas quando eu fui falar com as meninas que eu conheci lá no Instagram, que tem esclerose múltipla, elas me disseram, olha, eu fiz todos esses exames também. Então eu cheguei à conclusão de que o meu médico estava correto e que é o correto fazer todos esses exames. Apesar do medo que foi para me fazer a punção, né, lombar, que é bem complicada.
Eu fiz porque era necessário, né? Bom, então, dada a entrada na minha medicação, né? Eu comecei o tratamento de esclerose múltipla, mas eu vou falar pra vocês como tá sendo, como foi esse ano de tratamento, como foi esse ano de diagnóstico. Eu já falei pra vocês como tinha sido o meu diagnóstico, como eu enfrentei o diagnóstico. E agora, esse ano, eu fiz uma retrospectiva, lembrando de tudo que eu passei e como eu consegui passar por tudo isso. Então, eu vim aqui falar pra vocês sobre isso. Não é fácil receber um diagnóstico desse, eu já falei em outros vídeos pra vocês. Não é nada fácil. Eu entendo vocês que estão aí do outro lado, que já passaram por isso ou que estão passando por isso no momento. É bem difícil. Mas, infelizmente, é o que eu digo pra vocês e que eu já disse em outros vídeos e o que eu digo nos meus posts do Instagram. E o que eu vejo as outras pessoas que têm esclerose múltipla dizendo também é que, infelizmente, não tem solução. É você aceitar o diagnóstico. E eu acho que isso foi o primeiro passo para eu enfrentar bem esse primeiro ano, né, de doença. Eu aceitei que eu tinha esclerose múltipla e que não tinha nada que eu pudesse fazer para que a doença sumisse, entendeu? O que eu podia fazer era viver com ela, conviver com ela e fazer da melhor forma possível o tratamento. E é isso que eu estou fazendo. Não é fácil, os primeiros dias de tratamento foi bem difícil. A medicação, ela tem efeitos colaterais. O meu médico já tinha me avisado que eu iria ter sintomas gripais, pseudos gripais, porque não são verdadeiros, né? Eu não tinha entrado em contato com nenhum vírus que me causasse os sintomas de gripes e resfriados, mas que eu iria sentir por conta da medicação. E eu tive, e não foi sintomas simples, foi bem forte mesmo. Mas isso aconteceu comigo, eu já vi gente dizendo que não tem efeito colateral, né? Tem outros medicamentos que também não têm efeito colateral. Mas como eu falei, segundo o meu médico, meu neurologista, esse era o melhor medicamento para mim. Eu não falei o nome do medicamento, vou falar, é beta-interferona, mas a beta-interferona tem vários tipos, tem vários gramas e unidades internacionais, então não é a mesma, talvez não seja a mesma que você tome, e por isso você deve estar pensando, eu tomo e eu não tenho efeito colateral, porque é que ela tem? Bom, a minha me causa efeito colateral. Como eu já falei, tem gente, eu já vi, já conversei com outras pessoas, que tomam a mesma que eu, da mesma forma, e tem efeitos bem leves, às vezes, não é sempre, e que consegue viver, ter uma vida normal, melhor, no dia que toma, consegue fazer tudo que tem que ser, tudo que tem pra fazer, né? Tudo que tá na agenda ali da pessoa. No meu caso, não foi assim. Os primeiros dias foi bem difícil. Essa medicação eu tomo uma vez por semana, então eu fico ali um dia ou dois, bem quietinha, deitada de repouso, porque eu me sinto muito mal. Eu tenho febre, agora que já tá com um ano, a febre já reduziu bastante, graças a Deus. Mas eu tinha febres altíssimas no início. Eu considerava alta, meu médico disse que não era, né? Mas eu considerava alta febre. E muita dor no corpo. Agora, a dor no corpo é terrível. Quando eu conversei com outra colega minha, com outra amiga minha, porque eu já considero elas amigas, porque a gente conversa bastante no Instagram. Quando eu conversei com ela, ela me disse que a sensação era que todos os ossos do corpo dela estavam sendo quebrados. E eu me identifiquei, porque a primeira vez que eu sentia, que eu tive esse efeito colateral de dor no corpo, eu também pensei, isso não pode ser normal. Eu estou passando mal, isso não deve ser normal. Eu mandei mensagem para o meu médico, ele disse, é normal, não precisa se assustar. Mas na minha cabeça, ficar naquela situação com febre alta, com muita dor no corpo, mas era dor no corpo assim que eu não tinha uma posição para ficar deitada na cama. Não conseguia caminhar, não conseguia me sentar, até para tomar água, alguém tinha que me trazer a água, porque eu não conseguia me levantar para pegar um copo d'água. Então eu pensei, isso não pode ser normal, isso é uma reação exagerada, mas o meu médico me tranquilizou e disse que era realmente assim no início. E também, quando eu conversei com essa amiga minha lá no Instagram, ela me garantiu que também foi assim com ela. E que com o tempo eu ia me acostumar com a medicação e que eu ia conseguir ter uma vida mais normal nos dias que eu tomasse o remédio. E nesse um ano eu tive os primeiros meses, né, que foi muito ruim, os primeiros 6 meses foi bem pesado. Era febre, era dor no corpo assim, muito grande, era dor de cabeça terrível. E depois foi reduzindo, graças a Deus a dor de cabeça foi diminuindo, a dor no corpo também e principalmente a febre. Hoje eu praticamente não tenho mais febre, é muito raro eu ter febre. Eu tenho mais a dor no corpo e aquela sensação de que eu vou adoecer, não tem? Quando você tá começando a gripar, você tem aquela sensação de que você tá meio mole, cansada, querendo ficar quietinha ali deitada. Basicamente isso, mas sem febre. E a dor no corpo também já reduziu bastante, ela é tolerável agora. Já não consigo ainda fazer todas as minhas atividades no dia que eu tomo a medicação,
mas já consigo ali por um período de tempo. Por exemplo, eu tomo a medicação na parte da tarde, o efeito colateral ele chega lá para meia-noite, então não chega mais rápido como antes, na hora que eu tomava, já tinha os efeitos colaterais. Resumindo, eu consigo fazer tudo que eu tenho para fazer no dia que eu tomo a medicação. No outro dia, que os efeitos colaterais chegam tarde, é que eu fico bem mais sem condições de fazer nada. Mas, como eu já falei, os efeitos colaterais já diminuíram bastante e hoje eu sinto muito pouca coisa. Então, já foi uma evolução. Também não acho ruim tomar a medicação. Eu penso nela como uma coisa que é necessária para que eu consiga me manter sem surtos. Tanto é que desde o meu último surto, que eu tive no começo de 2020, né, que foi ano passado, foi em fevereiro do ano passado, até agora eu não tive nenhum surto mais. E eu ainda passei, né, todo esse período sem medicação e sem chegar ao diagnóstico por conta da pandemia, né? Também já falei isso para vocês em outros vídeos, que eu demorei muito para chegar ao diagnóstico porque tudo fechou, que eu descobri bem no período que a pandemia chegou no Brasil. Então eu não consegui fazer os exames e eu só vim conseguir fazer esses exames em outubro, quando as coisas reabriram novamente, né? E eu consegui ficar todo esse tempo sem medicação e sem surto. Depois que eu comecei a tomar a medicação, que agora fez um ano, eu continuo sem surto. Então, eu só posso agradecer por eu ter a medicação, né? Apesar de não ser a melhor coisa do mundo, ficar doente ali por 1 ou 2 dias, mas é graças a essa medicação que eu estou sem surto, estou com a esclerose controlada, e é isso que é a função do medicamento, né? Então eu agradeço muito a ela, inclusive já dei até um apelido carinhoso para ela, que é Betinha, né, porque é beta interferona. E toda sexta eu espero ansiosa para tomar a medicação, e é uma injeção, gente. E eu tenho pavor de agulha, para vocês verem como é importante você se acostumar com o fato de que sua vida agora é essa e que você tem que fazer o possível para viver da melhor forma, né? E o que eu posso fazer é me acostumar a tomar uma injeção 1 vez por semana, coisa que eu tinha assim, pavor. Não é assim, eu tenho medo de injeção, não. Eu não tenho medo de injeção, eu tinha pavor de injeção, a ponto assim de passar mal, de desmaiar, era uma coisa assim horrível. E agora eu tomo a medicação de esclerose múltipla com a agulha, sem escândalo, né? No começo foi difícil, eu fazia um escândalozinho, chorava, mas eu já me acostumei muito a ela e já até sinto falta, porque como é uma medicação doada pelo SUS, dada pelo SUS, né? Graças a Deus a gente tem que agradecer, viva o SUS. Se não fosse o SUS, as pessoas que têm esclerose múltipla provavelmente não iam conseguir fazer o tratamento, porque a medicação, como eu falei, ela não é cara, ela é um preço exorbitante. Então, graças ao SUS, a gente tem o tratamento, todo mês a gente vai lá, recebe a medicação, mas pode acontecer de ela estar em falta. Já aconteceu comigo umas 2 vezes, nesse 1 ano de tratamento, e eu fico sentindo falta dela, não fico preocupada, porque o meu médico já me tranquilizou que, no meu caso, não tem problema eu ficar sem tomar, né, há algum tempo. Já aconteceu de eu ficar 1 semana sem tomar, nunca aconteceu de ficar mais tempo do que isso. Normalmente, quando eu chego lá, eles me dizem, não tem a medicação, daqui a 15 dias talvez chegue, mas antes eu ligo, já tem chegado. Então, eu nunca passei mais do que 1 semana sem tomar. E como a minha medicação é para ser 1 vez por semana, então não traz grandes prejuízos para mim, né? Não sei como é o caso de quem toma a medicação diariamente, né? E fica sem ela, não sei. Mas no meu caso, segundo o meu médico, não tem problema ficar sem tomar. Então eu fico tranquila quando eu não tenho ela, mas eu fico mais alegre quando ela está aqui. Uma agulha, gente, eu fico feliz quando eu recebo ela todo mês e vou tomar ela na sexta-feira, que é o dia que eu tomo. Bom, então um resumo desse 1 ano de tratamento aqui. Eu me adaptei aos efeitos colaterais, já diminuíram bastante. Adaptei minha rotina à doença, né, a minha nova realidade, que é viver com esclerose múltipla. Então eu já me programo, que eu já sei que no final de semana eu vou estar ali cansada, meia molinha, sem coragem de fazer nada. Então eu já adianto todos os meus serviços que eu tenho para fazer, né? Porque eu trabalho. E aí eu consigo tirar esses dias para descansar, para repousar e para me recuperar mais rápido dos efeitos colaterais, que passam rápido. É ali 1 ou 2 dias no máximo. No meu caso, como eu falei, já está sendo só 1 dia. Que os efeitos colaterais já chegam bem tarde da noite, eu tomo na sexta, e eles já chegam lá para meia-noite, então só o sábado que eu fico ali sem coragem de fazer nada. E aí eu fico ali o sábado quietinha, né, sem trabalhar, sem fazer absolutamente nada, porque a coragem é pouca. Mas em vista do começo do tratamento, eu posso dizer que eu já estou bem melhor com relação aos efeitos colaterais da medicação.
Com relação ao diagnóstico, eu já falei pra vocês, eu nunca tive problema em aceitar a esclerose múltipla. Desde o começo, eu já aceitei que eu tinha que conviver com ela. Então, pra mim, não foi, assim, um choque muito grande. Até porque eu tive, como eu falei pra você, eu tive um bom tempo ali pra me acostumar. Antes mesmo de ter o diagnóstico, eu já tive um diagnóstico prévio, né? Que os médicos já tinham dito, olha, você tem esclerose, tem que começar o tratamento. E logo depois entrou a pandemia e aí eu não tive como finalizar os exames. Então, eu tive ali um bom tempo pra me acostumar que essa era a minha nova realidade. Claro que sempre que eu tenho que fazer vários exames, principalmente exame de sangue, né? Que eu tenho que fazer a ressonância, ainda me assusta um pouco. Não é uma rotina que vai fazer você se sentir bem. Às vezes você vai se sentir mal, porque é uma coisa que você vai ter que fazer pelo resto da sua vida, né? De 6 em 6 meses você vai ter que ir no médico, vai ter que fazer uma bateria de exames. Uma vez por ano vai ter que fazer a ressonância, caso você não tenha nenhum surto, né? No meu caso, como eu não tive nenhum surto, graças a Deus, até agora, eu só fiz a ressonância uma vez por ano para receber a medicação. Então, eu fiz a ressonância 2 vezes até agora, né? Para renovar, agora em novembro, eu tive que fazer novamente. Não é um exame muito bom, mas tem exames piores e aí a gente tem que pensar positivo, que a gente tem que fazer o que é necessário para se manter saudável. E é isso que eu penso quando eu vou fazer os exames. Apesar de não achar bom, eu penso, é o que eu tenho que fazer, não tenho escolhas, então vamos fazer. Então, eu tô bem, tô lidando muito bem com o diagnóstico. E eu sei que é difícil, eu sei que eu dizer isso não vai fazer com que você também lide bem, não é uma coisa fácil. Felizmente, essa é a realidade de quem tem esclerose múltipla. A gente só tem a opção de ser forte, não é fácil, mas é o que a gente tem que ser, né? Pra enfrentar todas as coisas que vêm pela frente. Sem falar que você vai conviver diariamente com medo de que a qualquer dia, qualquer hora, você pode ter um surto. Apesar de que eu cheguei até agora sem surto, mas eu não sei como vai ser amanhã, né? Não sei como vai ser semana que vem, não sei como vai ser ano que vem. Pode ser que eu tenha um surto a qualquer momento, tenha que ser internada, tenha que fazer a pulsoterapia. Então você tem que conviver com isso diariamente. E se você não tá conseguindo lidar com isso, eu acho que eu tenho certeza que o seu neurologista recomendou você fazer terapia. E eu também digo isso, façam terapia. Se você não está conseguindo lidar com o diagnóstico, não está conseguindo lidar com o medo de ter um surto, não está conseguindo lidar com os efeitos colaterais do medicamento, façam terapia. É uma coisa que eu pretendo fazer, eu já falei isso em outros vídeos. Eu não fiz ainda por conta da pandemia, eu tô saindo ainda, eu acho que talvez eu seja a única pessoa ainda com medo do coronavírus, né? Apesar de já ter me vacinado, graças a Deus, eu já confio de sair, eu já saio sempre que é necessário. Mas quando não é necessário, eu prefiro ficar quietinha em casa ainda, né? Até as coisas se controlarem mais, apesar de que já tá bem controlado. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, já sabem, não esquece de dar o like aqui embaixo, de compartilhar o vídeo com os amigos que estejam precisando saber mais sobre esclerose múltipla. Comenta aqui o que você achou, se você já passou por o diagnóstico, se você tá passando por o diagnóstico. E se inscreve no canal. Nos vemos nos próximos vídeos.